O alcoolismo acomete de 10 a 12% da população mundial e 11,2% dos brasileiros que vivem nas 107 maiores cidades do país. O alcoolismo é uma doença onde há dependência do uso de álcool. O alcoólatra tem grande dificuldade de parar de beber. Está sujeito aos mesmos riscos do abusador de álcool, mas como não consegue abandonar a bebida, apresenta muitas vezes uma deterioração na saúde, na família, no trabalho e no círculo de amizades. O abuso do álcool e o alcoolismo estão entre os principais problemas da nossa sociedade. E para falar sobre esse assunto, o programa Espaço Livre, que começa agora, recebe o psiquiatra do Espaço Olos, Luiz Guimarães. Ele é formado em medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas e também formado em terapia cognitiva pelo Núcleo de Terapia Cognitiva da Bahia. Temos também o integrante do AA, que nós vamos chamar com o nome fictício de Heraldo, porque eles têm que manter o anonimato. João Martins, psicólogo, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Álcool e Outras Drogas da CESAB, gerente do CAPES 3, Centro de Atenção Psicossocial de Salvador. Muito obrigada pela presença de vocês três. Doutor Luiz, eu começo com o senhor. O que é o alcoolismo? Antes de dizer o que é o alcoolismo, eu fico muito feliz que a pauta do programa seja essa, porque ultimamente vem se dado muito foco nas drogas ilícitas, maconha, crack, e recentemente, agora em fevereiro, saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde relatando que o álcool mata mais, em todo o mundo, mata mais do que a tuberculose, do que a AIDS, do que a violência. Então o alcoolismo, ele vem matando muito a população e as autoridades não estão dando vista para isso. O que é muito legal é falar de crack, falar de maconha, falar de ox. E semana passada saiu na revista Lancet que das doenças crônicas não infecciosas, as doenças psiquiátricas são as que mais roubam tempo de vida dos brasileiros. Na sequência temos depressão, alcoolismo e psicoses. Então, o alcoolismo, para mim, é uma doença que tem uma grande proporção pública que as autoridades não estão dando o devido valor. Isso é que é o alcoolismo para a gente. Tá certo, João. O alcoolismo pode ser entendido como uma espécie de transtorno mental, comportamental, né? E a gente fala em alcoolismo quando o sujeito passa a ter uma série de questões de comportamentos sociais comprometidas decorrente do uso do álcool, né? Então, assim, o entendimento geralzão da psicologia seria um pouco por aí. Certo. Senhor Heraldo. Bom dia. Alcoolismo para Alcoólicos Anônimos é caracterizado como doença. E uma doença, inclusive, incurável. Mas a Irmandade, os Alcoólicos Anônimos, tem, dentro de seus 70, vai fazer agora 76 anos de existência, tem conseguido recuperação com as pessoas acometidas dessa doença, inclusive eu, não como ela é incurável, mas Alcoólicos Anônimos oferece um programa de 12 passos, que esse programa tem, se o bebedor problema ou o doente que está acometido dessa doença, ele exercitar esse programa, ele consegue deter a doença. Não cura, mas ela é detida através desse programa. Tá certo. Dentro do programa a gente vai conversar mais sobre como vocês trabalham, né? Doutor Luiz, o senhor falou uma coisa muito interessante. Por que o álcool mata tanto? Porque é uma droga aceita pela sociedade, é uma droga que tem o seu consumo estimulado desde a adolescência, então é a droga mais consumida. Se você for parar a pensar, o álcool é a droga mais consumida. Então, o que a gente está tratando aqui não é nem de beber ou não beber, porque o grande enfoque, isso com relação às drogas gerais, é se a pessoa passa a ter problemas ou não decorrente a esse uso. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque às vezes a gente faz, aquela pessoa bebe todo dia, então ela é um alcoolista. Não necessariamente. Eu posso ter pessoas que bebem uma vez por mês, e aí elas têm problemas decorrentes a esse uso, essa pessoa já merece algum tipo de atenção. Então a gente não trata, porque quando fala de alcoolista, a gente prefere sempre o termo alcoolista ao termo alcoólatra, porque essa denominação alcoólatra quer dizer adorador de álcool. Então quando a gente coloca alcoolismo, dá uma noção mais da doença, mais da patologia certo. decorrente do consumo do álcool.
é mais correto nós chamarmos alcoolista. Então, o alcoolista é aquela pessoa que, de uma forma geral, do ponto de vista médico, é uma pessoa que passa a ter problemas quando entra em contato com a substância, independente da sua frequência, independente da sua intensidade. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, ela é a mais comum porque é a que tem mais fácil acesso, é uma droga aceita. Eu posso dizer, vou ali no bar tomar uma, que ninguém me repreende, mas se eu disser, vou ali em casa fumar um baseado, todo mundo vai olhar pra minha cara e vai, de alguma forma, me arrepender. Uhum. Então, assim, é uma bebida aceita, é uma bebida estimulada, é uma bebida onde as pessoas associam a festas. Então, aqui nós chamamos Salvador, em todas as festas tem muito consumo de álcool, muito livre. Então, dizer que bebeu, dizer que se embriagou, dizer que fez isso ou aquilo enquanto sob o efeito do álcool é muito glamorizado de uma forma geral. Geralmente as pessoas associam mesmo o álcool a isso, a coisas boas, eufóricas. Mas os números não mostram isso, né, João? Não. Inclusive, eu gosto de dizer assim que o álcool ele aparece como um grande lubrificante social, né? Assim, de que ele facilita, entre aspas, essa interação, né? Então, muitas pessoas buscam no consumo do álcool, na verdade, algo que não é exatamente o álcool que dá, né? Mas é como se, em contato com a bebida, ele pudesse favorecer que algumas coisas do sujeito aparecessem, para o bem ou para o mal. Potencializar. Por isso que é importante a gente dizer também que o álcool torna o sujeito violento. Não é que o álcool torna o sujeito violento. O sujeito tem uma predisposição à violência, né, que enquanto ele está, vamos dizer assim, sem fazer uso da bebida, ele tem um controle sobre essa predisposição, sobre esse comportamento, mas o álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então ele diminui esse controle que o sujeito tem de alguns impulsos. Então pode permitir que aquele impulso violento apareça, né, em determinada situação. E como o Dr. Luiz falou também, o álcool ele é extremamente estimulado com o consumo, né? As propagandas das grandes cervejas, elas estão sempre atrelando o álcool a uma série de coisas que são interessantes, a mulheres bonitas, ao sol, a isso e aquilo, como poder, status. Então as pessoas realmente não veem o álcool nem como uma droga. Por isso que a política de álcool e outras drogas se chama álcool e outras drogas, que é para você chamar a atenção de que o álcool também é uma droga, né? Porque não aparece como uma droga. Isso que você falou, geralmente o primeiro contato da pessoa com a bebida é dentro de casa mesmo, muitas vezes quando é um menino até estimulado pelo pai. Correto. Então, assim, o primeiro porre é muito bem visto na sociedade, tomei meu primeiro porre, então... É um batismo, né? Tipo um batismo, é um ritual de passagem entre os adolescentes, meu primeiro porre, vou encher a cara, tomar uma. Então, o álcool é muito bem aceito. Mas veja bem, o que a gente está falando aqui são de pessoas que têm problemas relacionados a esse consumo. Então, não é o fato de beber ou não beber, porque senão daqui a pouco a gente vai achar que todo mundo que bebe vai ter necessariamente problemas relacionados a esse consumo. Não, eu posso... Se você me perguntar, eu sempre costumo dizer isso, que às vezes eu estou nas festas e meus pacientes de alguma forma me veem bebendo, aí com 1, 2 semanas vão no consultório e fazem, doutor, eu vi o senhor bebendo, eu faço, foi? Aí, e qual o problema? O senhor não devia beber, eu fiz, por quê? Porque o senhor trata de pessoas que têm problemas com álcool. Aí agora você disse tudo. Eu não tenho nenhum problema relacionado ao consumo do álcool, nem físico, nem social, nem financeiro. Então, o que a gente trata, na verdade, são pessoas que têm problemas relacionados ao consumo. Isso tem que ficar muito claro. O alcoolismo é isso. São pessoas que têm problemas relacionados ao consumo. E não se eu faço uso ou não de determinada substância, no caso aqui o álcool. Porque senão fica essa coisa, que necessariamente se eu consumir uma droga, eu vou ter problemas relacionados a ela. Porque certa feita eu estava numa discussão com uma pessoa, isso numa outra emissora, e ela disse que era contra todas as substâncias psicoativas. Eu só fiz perguntar a ela, o senhor bebe café? Porque o café é a droga mais consumida, então o café é uma droga também. Todas as vezes que nós estamos com sono, querendo nos concentrar para escrever um texto, tomamos café, estamos fazendo uso de uma droga para que nós fiquemos estimulados. Então, e ninguém sai por aí dizendo, não tome café, não tome isso, não coma chocolate. Não coma chocolate, você está me entendendo? Então, assim, o que tem que ficar claro é que o que nós estamos discutindo aqui são pessoas que têm problemas relacionados ao consumo. E não se pessoas consomem ou não. Com certeza. Heraldo, eu queria que você falasse como é que as pessoas chegam até quando já estão com um problema, como é que é esse primeiro contato lá com vocês? Como que vocês vão buscar a pessoa, a família leva, é voluntário, como que é?
Geralmente, as pessoas bebedores problemas, no meu caso, por exemplo... Você chama bebedor problema? Uhum. A gente trabalha com divulgação, a mídia, através de panfleto. Essas pessoas, nós temos os grupos que funcionam e geralmente o bebedor problema, ele nunca se enxerga e geralmente ele é levado pela família aos grupos, às vezes também por ouvir na imprensa, e aí ele já está detectando que está com um problema de alcoolismo. Eu vou colocar a minha situação. Como eu descobri Alcoólicos Anônimos, que eu tenho vivido com isso, sabe? Uhum. E Quanto tempo o senhor como tem eu problema cheguei a com Alcoólicos Anônimos, como eu conheci. Uhum. Eu conheci através da imprensa, da Rádio Sociedade da Bahia. Havia na Rádio Sociedade, nos períodos de 80, 87 que eu cheguei, havia um Moisés Azevedo, entrevistador, ele trabalhava muito bem com entrevista com pessoas que tinham companheiros que iam fazer entrevista, né? E lá minha esposa já estava acometida com essa doença, inclusive já tinha alguma situação que era o álcool que estava me prejudicando. Minha esposa um dia, cansada comigo, ela disse, olha, vai haver um programa aí falando de alcoolismo. Eu, graças a Deus, nesse dia eu estava alcoolizado e eu fiquei assistindo o programa. No final, a pessoa que estava falando lá, sendo entrevistada, era um membro de Alcoólicos Anônimos. Eu me identifiquei com aquela pessoa ali. No momento que ele disse que ele contou toda a tragédia que ele passava no alcoolismo, e depois ele disse no final que ele tinha 17 anos que não ingeria nenhuma espécie de bebida alcoólica. Aí eu me perguntei, onde é isso? Ele deu o endereço e eu só consegui naquele momento anotar o número do telefone. No outro dia do meu trabalho, eu liguei para lá, para esse telefone, e aí uma senhora me disse, olha, aqui vai haver uma reunião, agora às 10 horas, uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Era justamente o grupo, funcionava na Piedade, eu fui até lá, e quando cheguei lá, constatei pelos depoimentos das pessoas que eu estava acometido dessa doença. Uhum. E de lá para cá eu fiquei no grupo, ingressei, tem uma maneira de ingressar, e de lá para cá, desde 87, eu não faço uso de bebidas alcoólicas de maneira alguma. Uhum. Eu tenho consciência, um programa de Alcoólicos Anônimos é um programa de conscientização. Hoje eu tenho consciência que estou acometido dessa doença. Eu tenho visto, nesses 24 anos que eu tenho lidado com Alcoólicos Anônimos, eu tenho visto as pessoas chegarem, algumas ficam, outras não ficam, mas aquela coisa que eu falei, que Alcoólicos Anônimos, ele apresenta um programa de 12 passos, um programa que não cura a doença, mas detém a doença. E está acontecendo isso comigo. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Combate. O trabalho lá é só feito por pessoas com depoimentos? Não tem um psicólogo, um psiquiatra? Não, são pessoas leigas que se ajudam através da própria experiência. O grupo são membros, a gente coloca até o seguinte, a recuperação ela vem através do ouvir e falar. Tem um momento que cada um é aberto para cada um que está no grupo para se pronunciar. A palavra é franqueada para 10 minutos e nesses 10 minutos eu coloco a minha situação anterior, que eu convivia no alcoolismo, e depois a vida após o alcoolismo, após conhecer a Irmandade, como é que está a situação. Certo. E aí as pessoas vão... Foi assim que quando eu cheguei no grupo e vi o depoimento de alguns companheiros, eu me perguntei por que ele conseguiu superar essa doença e por que eu não posso superar. Até no dia que essa pessoa estava fazendo a entrevista na rádio, eu me perguntei isso.
por que que ele superou essa doença e por que que eu não poderia superar. Interessante. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre esse depoimento principalmente. O que ele falou é importante, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a gente não pode colocar que a dependência química, de uma forma geral, ela, no avanço dela, ela se torna uma doença cerebral, que ela mexe com neurotransmissores, mexe com estrutura cerebral, é perfeito, mas a gente não pode descarregar toda a carga desse tipo de comportamento, encarar isso apenas como uma doença. Ela envolve uma coisa a mais. É sabido hoje em dia que, para eu me tornar um dependente ou um abusador, eu tenho que ter algumas características biológicas, certo? Assim, filho de alcoolistas, tem uma maior predisposição, mas a gente tem que levar em consideração o meio. Então, a gente não pode descarregar tudo. Lógico, ela se comporta como uma doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão. Para quem está nos ouvindo e nos vendo, entenda isso. Mas a gente não pode colocar só no modelo doença, porque senão, às vezes, o paciente, muitas vezes, porque eu sou doente e aí eu faço isso por conta da minha doença. Então, né? assim, e existe o social, então existe o meio. Dr. G dizia, que João também conheceu, o Dr. G dizia que o alcoolista, de uma forma geral, é quando a gente encontra um sujeito predisposto em um ambiente favorável, e nesse ambiente favorável ele encontra a droga de eleição dele. Então, na verdade, uma dependência química, ela é o cruzamento entre o poder que a droga tem e o poder que eu estou disposto a atribuir àquela droga. E aí eu passo a encontrar só naquele momento a minha saída para os meus problemas. A gente também tem que levar em consideração, do ponto de vista médico e psíquico, que tem muitas pessoas que têm um alcoolismo comórbido. O que é isso? Tem pessoas que têm um alcoolismo primário, não tem nenhuma outra doença psíquica, e elas desenvolvem o alcoolismo. Mas é muito mais comum, por exemplo, mulheres, a gente começa a atender mulheres que elas abrem um quadro depressivo e elas descobrem que, fazendo o uso do álcool, elas começam a tratar a depressão dela com álcool, porque enquanto ela bebe, ela consegue dormir melhor, ela esquece a tristeza, ela fica um pouco mais feliz. E eu vou ter muito pouco sucesso se eu abordar apenas o alcoolismo dela, se eu não abordar a depressão dela. Por exemplo, eu tenho um caso também de um professor que ele tinha fobia social. Então, fobia social é aquele pânico de falar em público. E ele, todas as vezes, antes de dar uma aula, ele tomava uma dose de uísque. E aí, ele percebeu com o correr do passar do tempo que essa quantidade foi aumentando e o alcoolismo dele se tornou uma doença secundária. Ele já não conseguia nem mais dar a aula por conta que já tinha se embriagado. Então, se eu for abordar apenas o alcoolismo nele, não abordar a fobia social, eu vou ter muito pouco sucesso. Então, às vezes, o alcoolismo, o beber, é muito mais um sintoma do que uma doença em si. Certo? Então, assim, isso do ponto de vista médico, às vezes a gente não consegue entender isso. Por exemplo, ele fala lá que no Alcoólicos Anônimos a coisa do falar e do ouvir. Mas tem muita gente que não consegue ir para os Alcoólicos Anônimos porque ele não consegue falar em público. Então, ele não vai se beneficiar desse tipo de estratégia porque ele não consegue falar em público. Então, se isso não for bem abordado, ele chega lá nos Alcoólicos Anônimos, eu digo depois, olha, doutor, eu cheguei lá e tem uma hora que eu tenho que falar. E eu me sentia muito angustiado, eu tenho que sair lá para beber. Porque eu não conseguia falar em público. Eu me sentia ruim porque eu via todo mundo falar em público. Eu tenho uma vergonha de falar em público. E nós temos também que ter cuidado que na hora de tratar, a gente tem que... não existe uma única fórmula. Então, a gente não pode dizer que tudo vai funcionar para todo mundo. Então, quando me perguntam, todo mundo tem que tomar remédio? Não. Todo mundo tem que passar pelo psicólogo? Talvez não. Todo mundo tem que passar pelo psiquiatra? Talvez não. Tem muita gente que se beneficia com a... Mas existem várias formas de a gente abordar o mesmo problema. Interessante isso que nos traz, porque eu costumo dizer que nós não tratamos a droga, nós tratamos o sujeito, né? E não existe um sujeito igual ao outro, né? Assim, cada um com a sua história de vida, com as suas particularidades. Então, essa dimensão biopsicossocial, né? Que é essa triangulação entre o sujeito, o contexto social, né? As suas expectativas com relação à substância, né? A sua história de vida, é que vão se cruzar para que uma determinada pessoa se torne um alcoolista, né? Tendo contato com álcool, e outra não, né? E por isso também, por essas singularidades, é que não existe receita de bolo para um tratamento. Então, tem pessoas que vão conseguir realmente se beneficiar, né?
do AA e ali encontrar um caminho de dar conta do alcoolismo, outras não, né? O próprio CAPS, que é a experiência que eu tenho, também tem suas limitações para tratar do alcoolismo, e a dimensão que a gente toma no CAPS é sempre de buscar conhecer um pouco da história desse sujeito, onde que ele mora, qual é o local que ele bebe, qual tipo de bebida que ele escolhe como a sua eleita, como a sua favorita, né? Como esse contexto familiar. Você tem que buscar esses aspectos orgânicos também. Se tem na história da família alguém que é alcoolista. Então, é tentar trabalhar numa dimensão bem ampla, né? Pelo que a gente chama de clínica ampliada, para favorecer ao sujeito a possibilidade de encontrar um caminho de tratamento. E aí, a gente tem algumas pessoas que participam de AA e são atendidas no CAPS também, né? Outras que vão se beneficiar de um tratamento de internação por um determinado período, que precisam sair desse convívio social. Então, isso é fundamental quando a gente fala da questão do tratamento de usuários de álcool e outras drogas, né, para a gente não cair também numa ideia de que só existe uma possibilidade, ou vai para o AA ou não se cura, ou vai para o CAPS ou não se cura, ou vai se internar ou não se cura. Existem várias possibilidades e fundamental para isso a gente poder conhecer o sujeito e reconhecer que cada sujeito é diferente um do outro. Tá ok, vamos parar para a gente tomar um pouquinho de água, daqui a pouquinho a gente volta então? A gente vai dar uma paradinha com um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Estamos de volta falando sobre o alcoolismo, ou melhor, o alcoolista. Eu queria, doutor, que o senhor falasse sobre a questão que o senhor falou no bloco anterior, assim, da predisposição. Se todo filho de um alcoólatra, no primeiro contato que ele tiver, ele vai se transformar num alcoolista, como que vai ser essa relação dele com a... Aí nós temos que levar em consideração vários fatores. Então, existem estudos mostrando que em gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles gêmeos iguais, que eles foram criados separados. Então, quando um dos gêmeos é alcoolista, o outro tem uma chance de quase 50% de sê-lo, certo? Filho de pais alcoolistas tem uma tendência maior a ser alcoolista, mas isso não ocorre em 100% dos casos. Então, como não ocorre em 100% dos casos, a gente não pode atribuir tudo à genética. E aí entra aquela outra coisa, um ambiente e a minha personalidade. Por exemplo, eu posso ser um filho de alcoolista, ter uma predisposição biológica a ser alcoolista, mas vamos supor que eu veja meu pai batendo na minha mãe e ache aquele comportamento muito repulsivo. Eu posso dizer, nunca vou entrar em contato com álcool para evitar que isso aconteça e repita na minha vida. Então, eu poderia ser um potencial alcoolista, mas por conta da minha personalidade, da forma como eu enxergo a vida, eu não tenho contato com álcool, eu evito contato com álcool, eu nunca me tornaria um alcoolista. Então, existe uma predisposição maior, seja até pela coisa da cópia, ou seja, a criança imita o que aparece dentro de casa, isso todo mundo sabe. Então, a criança repete o comportamento visto em casa. Então, o palavrão que ela diz em casa, o modo como a mãe trata o pai trata a mãe, ou trata os outros irmãos, ela vai repetir isso. Então, se a criança cresce vendo que o pai bebe, que a mãe bebe, que aquilo é muito legal, tal, ela pode começar a repetir aquele tipo de comportamento. Mas a gente não pode atribuir tudo à genética. Existe uma predisposição, assim como existe uma predisposição ao tabagismo, a abusar de cocaína, abusar de maconha, porque tem pessoas que usam drogas e se viciam e outras não. Então é uma questão muito ampla que passa desde a genética até o ambiental, certo? Eu posso saber assim, poxa, eu sei que eu tenho uma tendência a abusar do álcool, então por isso que eu vou beber só 2 cervejas e por aqui paro. Perfeito. Eu queria também tocar... eu vou falar uma coisa para você, dar um gancho para isso que o senhor está querendo falar. O uso do álcool no trabalho, que inclusive recentemente saiu uma proibição que você não pode mais mandar por justa causa uma pessoa, né, que apresentar problema. Porque o álcool é uma das grandes causas, né, da pessoa não trabalhar, faltar ao trabalho. Correto. As empresas poucos valorizam isso. As grandes empresas sim, mas as médias e pequenas não valorizam isso. O primeiro lugar onde o alcoolista se manifesta, os sintomas se manifestam é no trabalho. Como assim ele começa a faltar no trabalho depois de um domingo, ele não vai no trabalho na segunda de manhã, ele começa a se ausentar por vários dias, a pedir vale ao patrão, certo? A brigar com os colegas. Então, as empresas têm que ter de uma forma mais sistematizada um programa de prevenção e controle disso dentro da empresa, porque
o alcoolista, ele passa mais tempo trabalhando no primeiro momento do que em casa. Então, se isso for detectado na empresa, é mais fácil tratar. E hoje é sabido que, por exemplo, é mais barato eu reabilitar uma pessoa do que eu demitir aquela pessoa, contratar uma nova e treiná-la. Então, é muito importante que as empresas entendam, e nós temos um trabalho desenvolvido sobre isso, para isso, de detectar o alcoolismo e abuso de drogas precocemente em empresa e tratar. Porque, assim, isso beneficia toda a sociedade. Mas o que é visto? As pessoas esperam que a pessoa entre num grau, que ela já tem um comprometimento muito grande, que cheguem a perder o emprego para aí pensar em tratar. Então, quando a gente fala que prevenção e dependência química já é o primeiro tratamento. Então, se eu faço uma abordagem para prevenir o abuso, eu já estou tratando as pessoas. E não esperar que elas cheguem num grau de comprometimento maior, para daí querer tomar algum tipo de atitude. Certo. Vocês querem comentar alguma coisa? Sr. Heraldo. Eu queria na parte anterior, Diga. quando está o seguinte, Alcoólicos Anônimos, quando eu falei do programa, ele oferece um programa que eu chamo geralmente de um autoconhecimento. As pessoas, depois que ela tem esse contato com o programa, começa a praticar, ela começa a ter o discernimento de frequentar as reuniões, e aí é nessas reuniões que elas começam a se... Porque tem o alcoólico, ele está sempre com comportamentos fechados, e justamente com o contato com esses grupos de alcoólicos anônimos, eles começam a ter a visão de a necessidade, inclusive, de que está acometido da doença, e ele procura essa ajuda é oferecida pelo Alcoólicos Anônimos do programa, e ele começa a abrir essa questão de, como o doutor citou, de que ele não tem condição de falar em público, mas tudo isso é apresentado para ele, e ele vai começando a discernir e ver a necessidade de realmente de que ele precisa de se abrir em público para que ele consiga superar essa situação que ele está causado, inclusive pela própria bebida, né? Ele tem uma visão de que é a bebida realmente que está prejudicando com ele, né? Em relação a isso. Quanto à questão de trabalho, eu consegui ver isso em mim mesmo. Tenho problemas de trabalho realmente. Teve um momento na minha vida ativa de trabalho, necessitei que estava prejudicando, inclusive, o meu relacionamento no trabalho e tal. E aí, por isso que eu descobri que era a minha maneira de beber que estava sendo prejudicial para mim, entendeu? Então, aí tem essa questão realmente que prejudica a produtividade no trabalho, sabe? Mas nem todo mundo, né, João, consegue ter esse discernimento e chegar, opa, tá na hora de parar, tá na hora de me tratar. Porque geralmente a pessoa, ele não se reconhece como um doente. Eu tô errada? Não, está certa. E no caso do alcoolismo, isso é mais evidente ainda, por se tratar de uma droga lícita e com toda uma aceitação social, né? Assim, esse momento, esse corte em que o sujeito pode perceber de que o uso do álcool deixou de ser uma coisa prazerosa, que ele tem um controle sobre a hora de parar, sobre o momento de escolher usar, né? E que aquilo passa para uma outra dimensão que pode atrapalhar o trabalho, em que ele deixa de ter esse controle do uso, né? Interessante porque a gente trabalha com redução de danos no CAPS, né? E redução de danos para álcool é algo muito difícil de se fazer, né? De você pensar que o sujeito alcoolista, né, vai passar a ter um controle do uso de álcool, né? O alcoolista, aquele com problema de poder dosar, né? Dizer assim, eu vou beber menos, ou eu vou beber, em vez de cachaça, cerveja. Isso é muito difícil com o alcoolista, que é possível de se fazer com algumas outras substâncias, né? Então, assim, o fato do álcool ser lícito,
né, e a gente tem um apelo social ao consumo de álcool, torna mais difícil ainda que o sujeito possa reconhecer, né, esse momento em que ele está deixando de ser um usuário de álcool para ser um alcoolista. Qual é a diferença entre o abuso do álcool e o alcoolista? O abusador seria aquele sujeito que, quando faz uso, ele bebe muito, ele faz um uso intenso do álcool, né? Mas que não necessariamente... Intenso, sem frequência. Não necessariamente ele vai ser um alcoolista, que é um pouco do que o Luiz falou. Deixa eu pegar isso aí do ponto de vista médico. Assim. Como a medicina, Como a medicina encara isso. Encara isso. Então, com relação a qualquer uso de substância, a gente pode ter 4 padrões de consumo. Então, primeiro eu posso experimentar. Então, se eu chegar assim, poxa, você experimentou o LSD? Deixa eu perguntar, tem uma idade que você experimenta o álcool que ele é mais nocivo? Ou não? Ele pode ser avassalador em qualquer momento ou não? Por exemplo, que nem na zona rural a gente vê com 10 anos as crianças já bebem. Veja bem, crianças de uma forma geral, 10, 12, 13 anos, deveriam ser desestimuladas a fazer esse consumo de álcool, devem ser desestimuladas, tendo em vista que elas estão na formação da personalidade dela e do caráter, estão se conhecendo, elas estão passando por uma fase de transição. Então, adolescentes, de uma forma geral, não deveriam fazer abuso, nenhum uso tão frequente de álcool, certo? Mas não é o que acontece. Então, a gente tem que trabalhar com o real. E aí, deixe-me só voltar um pouco. Então, assim, o que seria um abusador? Então, eu teria a pessoa que experimenta, certo? E às vezes eu fico muito ressabiado quando sai pesquisa que diz assim, tantos por cento dos estudantes da UFBA, não sei de onde, experimentaram maconha. Aí botam isso na manchete do jornal. E isso não quer dizer nada. Experimentar faz parte do processo do crescimento de todo mundo. Se eu perguntar para todo mundo aqui se alguém já experimentou uma coisa que nunca mais experimentou na vida, todo mundo vai dizer que sim. Uma vez experimentei sopa de jiló e odiei. Também, né? Mas tem gente que adora. Eu posso, a partir daí, passar a ser um usuário recreativo. E a noção do uso recreativo é aquela noção do uso que não me traz nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de problema em nenhuma esfera. Então, a maioria das pessoas faz o uso recreativo do álcool. Ponto. Tem uma linha tênue que separa esse uso recreativo do abuso. E é justamente por ser tênue as pessoas não percebem isso. Então, o abusador é aquele que faz o uso da substância, no caso o álcool, e esse uso traz algum grau de problema. Por exemplo, na nossa legislação de trânsito, se eu for pego pelo bafômetro usando álcool, independente da quantidade, eu vou estar abusando do álcool e eu sou passível de sanção. Então eu fiz um abuso. Por exemplo, imagine que antes de vir para cá, eu tomei uma dose de uísque para poder falar bem, mas aí você percebeu que eu estou com cheiro de álcool. Eu não estou bêbado, mas poxa, um médico que vai falar de álcool, está com cheiro de álcool numa entrevista, isso é um abuso. Então, o abuso, ele traz embutido a noção de um uso inadequado. Por exemplo, imagine que você vá no médico e eu diga, olha, você vai tomar esse antibiótico, não faça uso de álcool pelos próximos 5 dias. Aí você, no outro dia, faz, poxa, eu vou beber um chopp, porque só esse chopp não vai me trazer problema nenhum. Aí você bebe e aí, de repente, você tem uma reação ruim e vai para o hospital. Isso é um abuso. Então, deixar claro que a noção do abuso não tem a ver necessariamente nem com a frequência, nem com a quantidade. Eu posso ser uma pessoa que nunca bebo na minha vida, mas eu bebo uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Mas quando eu bebo, sai de baixo. Eu quero bater, eu quero brigar, eu brigo com os vizinhos, então eu sou um abusador. Certo? Então, essa é a noção do abuso. A noção do dependente, ela traz embutida algumas outras características. A saber, por exemplo, a noção de tolerância. É aquela pessoa que precisa de uma dose cada vez maior para ter o efeito que quer. Ah, doutor, então está querendo me dizer que se agora eu aguento 3 cervejas, porque antigamente eu só aguentava uma, eu sou dependente? Não, não é só isso. A pessoa que começa a ter sintomas de abstinência, ou seja, quando deixa de fazer o consumo, ela começa a ter sintomas físicos e psíquicos que só passam quando eu faço o uso dessa substância. A noção de prejuízo, seja ele social, seja ele financeiro, seja ele de saúde. O tempo que eu passo pensando em beber, bebendo e me recuperando, esse tempo vem aumentando com o passar do tempo. Se eu passo a perder a noção do controle em relação ao início e ao término do consumo, eu também tenho que ver se eu deixei de querer ter outros prazeres na minha vida para ter só o álcool como prazer. Então, antigamente eu ia para um baba, eu ia para um cinema e agora não. Eu só quero ir
lugar que tem a ver com o álcool, também tenho que ver o seguinte, se o meu uso do álcool já deixou de ter um contexto, por exemplo. Antigamente eu dizia, poxa, hoje vai ter um show e eu vou beber. Hoje vai ter um churrasco e eu vou beber. Mas com o passar do tempo, não. Agora eu acordo e vou beber. Eu já bebo dentro de casa, eu já volto do trabalho e vou pro bar. Não existe mais um contexto no qual eu fazia um uso. Uhum. E um outro fator que eu tenho que ver é o seguinte, se quando eu paro de fazer o uso do álcool, após um longo período, quando eu volto a fazer, tudo volta como se eu não tivesse parado. Certo? Então, e também tem outra característica, as pessoas às vezes reconhecem que tem um problema, mas mesmo assim não conseguem parar. Então, se eu tenho um conjunto dessas coisas que eu acabei de falar, eu tenho um alcoolista. Certo? Então, é uma coisa que tem que ser vista numa dimensão bem maior, e não só pela frequência que eu consumo, nem pela quantidade que eu consumo. Porque cada subentendência a gente vai... E lembrando, só para concluir, sei que estou falando muito, mas assim, eu tenho um alcoolista que, neste momento, ele já está na sarjeta porque não foi trabalhar, mas eu também tenho um alcoolista que foi trabalhar e vai beber no final do dia, chegar em casa e brigar com a esposa. Então, existem dimensões da mesma doença. Então, para vocês me entenderem, o câncer. Eu posso ter um câncer limitado em um local, como posso ter o mesmo câncer já com metástase por todo o corpo. Certo? Então, é por aí que a gente tem que enxergar a coisa. Você falou sobre o trânsito. A incidência do alcoolismo, o uso, né? 60% dos acidentes de trânsito, né, é responsável, e 70% dos laudos cadavéricos das mortes violentas. Tem 3 projetos no Senado sobre o alcoolismo. Um deles, do Magno Malta, fala justamente sobre isso, de determinar o índice de alcoolemia, aumentar as penas aos infratores, né? Vocês acham que isso resolveria, ou é mais uma questão não de punição, mas de conscientização? Não resolve. Não resolve. Endurecer pena não resolve. Toda a política de drogas que começa nos Estados Unidos, de guerra às drogas, ela não tem resultados eficazes. Isso tem sido comprovado por diversos estudos, né, por números estatísticos. A gente tem que trabalhar na perspectiva de prevenção. Né, políticas públicas de tratamento, de prevenção. De prevenção ao uso, de conscientização dos riscos desse uso, e não endurecer as penas, porque se endurecer as penas, na verdade, você não tem nenhuma reflexão sobre a causa do problema. Né? Você reforça as consequências, mas você não trabalha em cima das causas. E as causas têm que ser trabalhadas com prevenção. Por isso é interessante que a gente não diga não beba, né? Mas que a gente use essa outra forma de falar. Mas se for beber, não dirija. Se for beber, não tome determinadas atitudes, né? Porque aí você leva o sujeito a poder refletir sobre isso, implicar ele nesse ato, que ele é corresponsável por isso. O engraçado é que... Pode falar, senhor Heraldo. Justamente você perguntou se essa questão da punição. A Irmandade dos Alcoólicos Anônimos trabalha justamente, como eu falei, que é um programa de conscientização, trabalha justamente nesse sentido, de que as pessoas, através de apresentar, através de que ele chega nos grupos contato com Alcoólicos Anônimos, ele vai descobrir qual é o caminho a tomar. Se ele vai continuar aquela vida de bebedeira, ou se ele vai atentar para se recuperar. Deixa eu falar uma coisa. E aí tem essa questão de não pressionar. Ele que vai descobrir. É um programa de autoconhecimento e de conscientização que ele vai descobrir através daquilo que nós estamos apresentando para ele. E na prática isso sempre dá certo? Vocês têm dado. Vocês têm assim uma estatística? A gente não tem estatística, não temos a estatística. Alcoólicos Anônimos não faz estatística. Mas, na sua maioria, por exemplo, de um grupo que tem uma frequência por dia, nas suas reuniões, de 20 pessoas, uma frequência um resultado de quase de 70% dá resultado. Nós temos tido esse resultado. A Irmandade, ela é assim, bastante numerosa. Aqui hoje, no estado da Bahia, nós temos cerca de 220 grupos treinando em todo o estado. Aqui em Salvador tem uma média de 65 grupos funcionando, sabe? E tem dado resultados bastante
Desculpe, o senhor está dizendo que do grupo dos alcoólicos anônimos, 70% das pessoas conseguem se recuperar? No grupo, eu falo, é um grupo de uma frequência de um grupo de 20 pessoas, 30 pessoas. E eu estou falando de abstinência durante um ano, 70%? Mais e até mais de ano, durante um ano. Ok, porque assim, na prática clínica, porque também é aquela coisa, do perfil do paciente que procura alcoólicos anônimos, a gente trabalha com todo o perfil. Na prática clínica a gente consegue, infelizmente, no máximo 40 e olhe lá, porque assim, os que chegam no CETAD e lá na OLOS, a gente já tem assim um grau de desgaste muito grande do sujeito. Às vezes é um sujeito que já perdeu o emprego, já perdeu a esposa, está com a saúde comprometida. Então esse tipo de coisa tem que ser visto, porque o que a literatura mostra que a gente está fazendo levantamento a respeito disso, é no máximo 40% das pessoas conseguem ficar um ano sem consumir a substância. Porque o objetivo do tratamento, eu sempre costumo dizer para meus clientes que assim, eu não apego que ele pare de beber. Eu vou estar com ele onde ele quiser estar. Por exemplo, se o cara chega para mim e diz, doutor, eu bebo 7 dias, quero beber 3, tá certo, bora ver se dá certo. Como o João falou, é muito difícil trabalhar com redução do dano. E aí ele vai como? Ele falou que a gente vai tentando ver, até ele se conscientizar de alguma forma que ele não consegue fazer esse uso. Mas pegando esse gancho do tratamento, aí pode dizer, poxa, por que é tão difícil tratar um alcoolista? Porque eu vou dizer muito sinceramente, beber é bom. Ninguém bebe porque é ruim. Existe um sentimento de ambivalência, ou seja, as pessoas não chegam pra gente porque querem parar de beber, elas chegam pra gente porque querem tratar as consequências ruins do beber. Mas beber é bom, certo? Ruim é colocar o dedo na tomada. Ninguém chega viciado dizendo que é viciado em colocar o dedo na tomada. Mas beber é bom, a gente não pode negar isso, a gente não pode ter essa visão hipócrita de dizer que beber é ruim. Beber é bom. Agora, algumas pessoas fazem desse beber um transtorno em suas vidas. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque senão a gente, a partir daquele mesmo princípio, quando eu chego para uma criança de 10 anos, 12 anos, dizer, olha filho, a injeção não dói. Injeção dói, mas a consequência da injeção é boa. Porque como é que eu vou dizer para um adolescente, olha bicho, beber é ruim. Ele prova aquilo e faz, pô, que cara mais mentiroso. Se eu sinto coisas boas quando eu bebo. Então a gente não pode endemonizar as drogas de uma forma geral. Então a nossa política às vezes dá muito errado porque a gente parte da coisa de estar endemonizando a coisa. E para adolescente isso é ruim porque o que o adolescente mais quer é transgredir. Alguém que tem seu filho de 10, 12 anos, você acha que o filho vai querer o quê? Transgredir. Então tem que aprender dentro de casa a tirar essa, endemonizar as drogas, falar mais de drogas. O Dr. Nery sempre dizia pra gente que a gente tem que ensinar os filhos da gente a usar drogas. Entenda que com isso eu não estou dizendo, olha filho, vá provar um cigarro de maconha. Mas a metáfora que ele usa com a gente é o seguinte, que do mesmo jeito que um pai ensina um filho a nadar, porque o mar é muito perigoso, o pai tem que ensinar o filho a respeito da droga. Ensinar o limite. Porque se a gente pegar a metáfora do Nery é a seguinte, a gente vive na Bahia, que é onde tem o maior litoral do Nordeste. O mar é perigoso, a gente sabe que o mar mata. Mas os pais não proíbem os filhos de ir à praia. O que é que eles fazem? Colocam os filhos em escolinha de natação, ensinam os filhos a nadar. A mesma coisa tem que ser vista em relação à droga. Eu tenho que ter esse glamour que a droga tem, essa coisa do pecado, essa coisa de... Não, eu tenho que se falar mais abertamente com meu filho. E é aí onde as políticas falham. Por exemplo, às vezes chamam a gente para dar palestras em escolas e eu sistematicamente me recuso. Eu digo, olha, por que não trabalham os professores? Como assim, doutor? Olha, eu vou chegar lá, eu sou um ET, eu sou um alienígena para aqueles adolescentes e vou começar a cuspir regras. Eles nunca mais vão me ver. Quando no dia a dia, se os professores falassem, se o educador falasse, ia ficar uma coisa mais diluída e mais sistematizada. Os programas de empresas, agora chega na época da CIPA, aí ligam lá para a OLOS, doutor, eu vim dar uma palestra, eu digo, isso não funciona, isso tem que ser trabalhado o ano todinho e não uma coisa pontual em um momento. Então, a política de drogas, o combate está ruim porque as pessoas ficam focando só nas consequências e não, como o João muito bem falou aí, a gente tem que tratar isso de uma forma, em termos de prevenção. É aí que a coisa funciona. O senhor falou em um ano. Um ano é um prazo para a pessoa parar de beber, ficar limpa? Não. Não, é um dentre os Como estatísticas. que funciona assim, isso porque, na veja prática? Bem, a gente trabalha por estágios. Como ele falou ali, o bebedor ele nunca se reconhece. Então, esse é o primeiro estágio. O estágio onde a pessoa reconhece ou não reconhece, mas ela está numa fase de negação total, onde ela faz, eu não tenho problema nenhum, o problema é minha esposa, eu não tenho problema nenhum, o problema é meu chefe. Besteira fazer o que eu faço. Então, é uma fase em que eu estou negando que tem um problema. Mas aí eu posso passar a reconhecer, poxa, de fato, eu tenho um problema com álcool.
Mas eu saber que tem um problema não quer dizer necessariamente que eu queira mudar esse problema. Quantos de nós não sabemos, poxa, eu estou de fato acima do peso, eu estou de fato comendo muita porcaria, eu estou de fato isso, mas a gente não consegue mudar. Então, saber que tem um problema é uma parte importante, mas não é a única, porque eu posso saber que tem um problema e achar que não sou capaz de resolver aquele problema sozinho e ter vergonha de pedir ajuda. Então, a gente passa por uma fase que ele passa pela fase da decisão. Poxa, estou decidido a mudar. Isso tudo é um trabalho em cima dele. Só que decidir não é mudar ainda. Muitas vezes eu decido muitas coisas na minha vida, todos nós decidimos e não agimos, porque a gente não sabe a ferramenta. Aí eu começo a agir, aí é onde entra a fase. Poxa, qual é a minha ação? Eu me disponho a perder 10 quilos, eu me disponho a nunca mais beber. Mas você vai agir disso dessa forma. Então a gente usa o parâmetro de 1 ano para a gente fazer a nossa estatística, porque é muito comum, muito mais comum, dentro de 1 ano eles recaírem e terem lapsos. Então, a gente usa a estatística que em torno só de 40% das pessoas que entram no tratamento, de alguma forma elas ficam 1 ano sem ter lapsos ou recaídas. Certo? Certo. Você quer falar alguma coisa, João? A gente pode tomar uma água. Não, só dizer que no CAPS a gente tem uma percepção também parecida de resultado do tratamento abaixo de 50%, né? Que é realmente difícil. E eu acho que só fazer um link com algo que a gente vem falando isso, porque boa parte das pessoas que chegam ao CAPS já chegam com um grau de comprometimento altíssimo, né? Que talvez perpasse por essa dificuldade de reconhecer, né? De se reconhecer enquanto alcoolista. Então, quando chegam ao CAPS, acredito que quando chegam ao CETAD já cheguem realmente, né, com uma situação bem complexa que pra gente trabalhar é difícil. Né? A gente vai dar uma paradinha por rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse tema. Até já. Estamos de volta falando sobre o alcoolismo, que eu vou chamar agora de alcoolista. Ô João, eu queria que você falou sobre a questão de quantas pessoas procuram porque já estão com algum problema. Eu estava lendo aqui que tem um estudo que diz que o uso abusivo de álcool reduz a vida até 10 anos, porque o álcool ele faz o mal que todo mundo vê para fora, mas o dano dele por dentro também é inquestionável. O mal que ele faz para o organismo e para tudo. Mas esse mal no organismo, ele demora de se manifestar. Né? Talvez primeiro a gente perceba, quer dizer, em alguns casos, né? Geralmente o que chama a atenção é o comportamento. O comportamento talvez seja a primeira coisa que chama a atenção em alguns casos. Né? No CAPS, isso é interessante também, porque a grande maioria dos alcoolistas que a gente tem são pessoas na faixa etária adulta. Né? Então a gente não tem um grande número de alcoolistas que são jovens, crianças, a gente ainda até então não atendeu, mas muitos adultos, muitas pessoas já por volta de 40, 50 anos que chegam, e um pouco do que a gente falava aqui no intervalo, chegam através da família, né? Geralmente não é o alcoolista que busca o tratamento, mas o familiar. E aí é importante que a gente tem geralmente que estar articulado com outros serviços também, porque tem alguns exames que o CAPS não faz, mas você precisa ter alguns exames orgânicos justamente para avaliar se há algum comprometimento de fígado, né, e de outras questões também. É uma questão bem social mesmo, porque é um mal social. que não é individual. E aí, isso é interessante porque quando você trabalha num contexto onde o sujeito mora, a gente entende porque é difícil ser abstêmio, né? Porque existe, por exemplo, sindicatos, né? Assim, são grupos de alcoolistas que se reúnem para beber, né? Então eles juntam um dinheirinho ali e bebem. Então quando você vai para o contexto onde o sujeito mora, né, enquanto, por exemplo, crack, maconha e outras substâncias têm locais específicos, né, as poucas a gente procura, o álcool está em todo lugar. Então, está no posto de gasolina, te diz de bebe não dirige, a gente vende álcool em posto de gasolina, né? Tá em toda esquina você tem um bar, tem uma birosca que vende álcool, então é muito sujeito. Até perto de escola, tinha até um projeto para tirar essas barraquinhas, né? Perto de centros de tratamento, então às vezes o sujeito está imbuído, né, de uma tentativa de parar o uso, mas ele sai de casa, ele encontra com um amigo que chama para beber, encontra o outro que chama para beber. Então as relações sociais se dão muito nesse plano do uso de álcool, né, para o alcoolista. Daí a questão que eu falo do grande lubrificante social, né, tá ali, muito presente, né, no contexto, festa de aniversário de criança, festa de adulto, comemorações religiosas, né. Se o time ganha, se o time perde. Se o time perde, tudo pode gerar
né, uma motivação para se fazer uso do álcool. Senhor Heraldo, eu queria que o senhor falasse, se o senhor está ouvindo tudo isso aí, se o senhor, de certa forma, de tudo que a gente está falando aqui, o senhor é exemplo vivo disso. Com certeza. Como é que o senhor vê tudo isso assim, na sua vida? Quando eu coloquei que a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, inclusive, ela não combate o uso de bebidas alcoólicas, ela trabalha, por isso que eu disse que ela tem um resultado assim de 70%, porque eu tenho visto nos grupos, se for na Irmandade, no grupo, presenciar, tem pessoas ali que estão com 10 anos, 5 anos de abstinência do álcool, totalmente recuperada, eu digo, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e porque ela recebe pessoas já bem assim, bem prejudicada, inclusive já excluída da sociedade, excluída de família. E aí nós trabalhamos em cima, Alcoólicos Anônimos trabalha em cima dessas pessoas, justamente conscientizando elas. Elas já chegam em um estágio... Fundo do poço. Já fundo de poço. E aí ela descobre isso lá, e por isso que há esse resultado. E lá nós temos as pessoas, tem pessoas que estão com um ano, claro que existe a recaída. E como é que é essa coisa assim, um dia após, viver um dia a cada dia, como que vocês pegam? A cada dia, 24 horas por dia. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu, quando me via de segunda-feira, estava cometido, sentia que estava de ressaca e tal, prometi a mim mesmo, a minha esposa e a Deus, que naquele dia não ia mais beber, um ano, coisa toda. Só que tem nós temos um slogan, 24 horas, evite o primeiro gole, o dia de cada vez. Eu percebi, com a frequência na Irmandade, eu me conscientizei que o que eu posso dominar na minha vida é as 24 horas que eu tenho. Por que eu vou prometer que não vou beber até um ano, 6 meses, ficar sem beber, se eu não, no outro dia eu estava embriagado? Esse programa de autoconhecimento me mostrou que eu só posso dominar em minha vida as 24 horas que é concedida por Deus a mim. E aí, a partir dessas 24 horas, desse slogan, evite o primeiro gole, a cada dia. Se eu faço isso dia a dia, eu hoje não vou beber. Amanhã não está sob meu domínio. Quando chegar amanhã, fazendo a mesma coisa. Então a gente vai conseguindo essa conscientização e vai afastando, vai ficando a cada dia abstêmio. Aí eu descobri que o que eu precisava para estar recuperado e afastado dessa doença era esta abstinência de bebidas. Me diga uma coisa, na vida prática, assim, como é que é a sua rotina? O senhor vai em festas, o senhor frequenta, o que é que mudou o senhor ser um abstêmio? Mudou tudo em minha vida. Por exemplo, eu posso fazer qualquer coisa em minha vida, ir para a festa, eu não deixei de ir à festa. O que eu não posso fazer é que João está fazendo aqui do meu lado, bebendo. Eu não posso ingerir nenhumas bebidas alcoólicas. E lá na festa tem doce, tem água, tem Coca-Cola, tudo isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer é o que João está fazendo, bebendo cerveja, cachaça, de um modo geral. Não há vontade, eu não tenho vontade. Por quê? Porque existe também a mostrar o seguinte, eu havia, na minha mente, tinha uma obsessão mental pelas bebidas alcoólicas. E aí, essa obsessão, que já é um problema mental, essa também saiu de mim. Então, eu não invejo ninguém que, numa festa, as pessoas que estão ali bebendo. Se eu tivesse inveja, eu não iria para uma festa de aniversário,
não iria para qualquer outra festa que eu tenho frequentado, que eu sei que o grande estímulo que está ali é a bebida alcoólica. Inclusive, eu tive acesso à bebida alcoólica, eu descobri, eu era tímido. E no momento que uma vez, até os 18 anos, eu não fazia uso de bebidas alcoólicas, eu fui interno e tal, aquela coisa toda. E realmente saí 17 anos do colégio, comecei a trabalhar. E foi quando eu tive acesso a champanhe, uma coisa assim, de uma festa, eu descobri que perdi a timidez. Perdi a timidez, começar a namorar, aquela coisa toda. Então aí a partir daquele momento, eu fazia uso. Só que eu não sabia, até o momento em que eu encontrei essa irmandade, que eu tinha predisposição por bebidas alcoólicas. O meu organismo aí, usando, pedia mais, tá dizendo? E aí chegou um momento que eu encontrei, eu já estava prejudicando a minha família, sem saber, e prejudicando a mim, mas chegou um momento que eu descobri que quem estava me prejudicando eram as bebidas, né, certo, doutor Luiz. ingeridas. A história de Geraldo, assim, não difere muito do que a gente está falando aqui, né? Esse Começa assim, o que você falou, né, da questão da fobia, a timidez, a necessidade de ser aceito no grupo, e por aí vai o caminho. A porta aberta. A porta aberta. E tem que lembrar que, como ele bem falou, ninguém começa usando uma droga sabendo que vai ser dependente ou não. As pessoas, como eu falei, as pessoas usam droga porque é bom, dá prazer. Ninguém não pode, tem que sair daqui assim com esse negócio, não dá prazer. O beber é bom, certo? Agora, eu não posso querer culpar o álcool por tudo. Porque se eu quiser culpar o álcool por tudo, é como eu querer culpar a arma pela existência de violência. A violência vai existir. Se o senhor está falando isso aí, muitas pessoas associam, por exemplo, hoje é segunda-feira, é dia da delegacia da mulher, está cheia de mulher lá, que falam, né, que final de semana é o dia, né, o período que elas mais apanham, que a violência mais está acesa dentro da família. E aí que sempre faz as estatísticas associando isso ao uso da bebida. Ao uso da bebida. Álcool. Pronto. E é muito interessante estar aqui nesse programa, porque ano passado eu acho que em São Paulo, um namorado parece que matou, feriu a namorada porque estava sob efeito do crack. E toda a imprensa caiu em cima, chamando. Toda semana alguém morre, ou alguém apanha, ou alguém leva um tiro por conta do efeito do álcool, e ninguém está nem aí. Como você bem falou, a delegacia da mulher hoje está lotada de maridos que chegaram alcoolizados em casa. Mas veja, eu não posso querer culpar o álcool por tudo, porque senão vai ser o mesmo raciocínio de eu querer culpar a arma pela existência de violência. Se eu acabar com a arma, eu não acabo com a violência. O homem vai sempre arranjar uma forma de ser violento. Então, existe o sujeito, como o João falou, a gente trabalha o sujeito. O álcool é uma coisa inerte. Ele não é bom nem é ruim, é um ser inanimado. Quem dá vida a ele sou eu. O álcool é inanimado. Ele está lá. É como o sal. O sal ele não é bom nem é ruim. Bom ou ruim vai ser o uso que eu der a ele. É como o açúcar. É uma coisa que está lá, é morta. A gente tem que trabalhar o sujeito, porque antes de existir a droga, já existia o sujeito. E é esse sujeito que tem que ser o foco do tratamento. É ele quem tem que dar o olhar, é a família dele, é o trabalho dele, das relações sociais dele, e tirar o foco da droga. A droga é só mais uma coisa na vida dele, porque às vezes, se a gente tira isso, às vezes a gente pega, o sujeito ficou abstêmio, mas ele tem um monte de problema de relacionamento, em conflito com esposa, com filho, frustrações pessoais e tal. E se a gente não abordar isso, ele fatalmente vai voltar a beber, porque ele tinha no álcool a coisa que mascarava tudo que estava por aqui. Então, muitas vezes, o sujeito ele tem um monte de problema aqui e o álcool serve só como uma máscara para tudo isso. Então, o foco do tratamento tem que ser sempre o sujeito. Eu não posso estar culpabilizando o álcool por tudo, a droga por tudo. E tem aquela coisa assim, se eu quiser parar, eu paro, né? E o sujeito e o social, né? Justamente. Porque assim, isso que o Luiz fala é interessante, porque o copo de álcool não se enche sozinho, pula na boca do sujeito, né? Tem sempre alguém ativo que faz a escolha por alguma motivação para usar, né? E aí que a gente, retomando até essa ideia das campanhas, né? Quando a gente diz, por exemplo,
crack responsável por 80% dos homicídios na Bahia. A gente tem que estar atento, porque a gente também está culpabilizando a substância, né? Se o problema é esse, pega as pedras de crack, prende as pedras de crack. Pega o álcool, prende o álcool. Não é isso, não é endurecer as penas, não é a gente focar na substância, mas no sujeito. E quando eu falo do social, porque eu quero trazer uma dimensão também assim, de que há uma ideia difundida socialmente de que a única maneira de se tratar, às vezes, o alcoolista ou um usuário de outra substância é internando. Né? Você pega o sujeito, tira ele do convívio social, né? E muitas vezes essas pessoas são tratadas em centros que não tem uma qualificação para o tratamento e ficam lá 9 meses, né? Então, às vezes, você substitui o álcool ali por uma crença religiosa, você substitui a substância por alguma outra coisa, mas quando o sujeito volta para esse contexto da família, onde ele tem problemas com a mãe, onde ele tem problema com a esposa, onde ele tem vizinhos que bebem, a tendência é uma recaída, né? Aqui essa estrutura, né, de laboratório que a mãe tinha durante 9 meses, que o sujeito não tem contato com outros fatores de risco, e esses fatores voltam à tona, a tendência é que o sujeito volte a ter contato com álcool, ter problema com álcool. Ô João, o cigarro, proibiram propaganda de cigarro. Você acha que com álcool também funcionaria se existisse uma regulamentação, assim, ou alguma coisa que você não glamorizasse tanto isso? Acho que isso seria fundamental, junto com outras medidas, né? Por exemplo, em outros países, uma carteira de cigarro é caríssima, né? Você tem o uso de algumas bebidas que são muito mais caras, né? Você não pode vender álcool no posto de gasolina, você não pode consumir álcool no carro público. Então não é só propaganda. A propaganda é fundamental e o Ministério da Saúde fez boas propagandas do álcool, só que essas propagandas não passam, né, nos grandes horários. Né? Então você tem pelo menos 2 propagandas que eu tenho na cabeça aqui que o Ministério da Saúde fez sobre prevenção ao uso de álcool interessantíssimas. Uma no churrasco, né, em que tem 2 adultos que brindam, né, com a cerveja, e você vê depois 2 crianças brindando com Guaraná, que é um pouco isso, a gente aprende os comportamentos sociais na família, nos contextos. Então, a gente tem que valorizar um determinado tipo de propaganda e tomar cuidado com o outro. Quando se glamoriza o álcool, a gente tem aí um grande incentivo para que se beba sem nenhuma reflexão sobre possíveis riscos. Isso, outro dia pegaram um jogador que é um fenômeno, né, que é adorado, e colocaram ele fazendo uma propaganda de bebida. De certa forma, você está induzindo a pessoa, e nem combina, né, um atleta com álcool. Se o senhor quer falar, senhor Aldo, fica à vontade. Em cima de uma questão que o doutor levantou, eu não tenho hoje nenhum assim ressentimento com quem bebe, nem sou contra, e também não tenho nenhum ressentimento com a questão do álcool, de condenar o álcool, me esconder atrás da doença e também me esconder atrás do álcool, porque eu tive essa conscientização de que hoje eu perdoo as pessoas que às vezes me maltratou durante o meu período do alcoolismo ativo. Eu perdoei essas pessoas e tal, porque foi me mostrado pelo programa oferecido de Alcoólicos Anônimos que o grande culpado de tudo isso foi eu. Eu descobri isso e por isso que eu não tenho nenhum medo de frequentar qualquer ambiente que tenha álcool, que esteja ali ingerido, sabe? Porque esse programa me mostrou que o único culpado foi eu. E aí, como eu superei tudo isso? Através do programa me mostrando que eu deveria mudar o meu comportamento. A partir daquele momento que eu cheguei, por isso que eu estou e digo que está um resultado, e que lá nas salas de Alcoólicos Anônimos encontra pessoas de 1 ano, de 10, 12, 20 anos, 30 anos ali frequentando esse período todo sem estar ingerindo bebidas alcoólicas, porque é essa conscientização. Ele descobre que ele tem que mudar o comportamento a partir daquele momento que ele decide. No dia 18 de 87, que eu decidi ficar com a Irmandade, eu tive que mudar o meu comportamento principalmente em relação à questão de bebidas alcoólicas, ambientes. Então, naquele momento, eu tive que mudar. O programa não só mostra que eu estou acometido com essa, mas mostra como eu lidar a partir daí, mudança de comportamento, mudança de caráter,
de tratamento, relacionamento com as pessoas, responsabilidade. Eu era totalmente irresponsável. Por exemplo, se hoje, se eu tivesse na ativa do alcoolismo, essa entrevista eu não estaria aqui presente. Segunda-feira eu estaria em casa, humilhado e ressaqueado, e ia inventar qualquer coisa para não vir. Se eu faltasse, eu ia mentir, né? Não tinha responsabilidade. Esse programa me mostrou que eu, para superar a minha questão do alcoolismo, eu teria que mudar o meu comportamento, os meus defeitos de caráter, que ainda tenho muito, mas eu venho descobrindo, e é nesse descobrir essa mudança de comportamento é que eu venho me afastando das... Aí eu não tenho nenhuma obsessão, eu não tenho nenhum medo, hoje eu não tenho medo de frequentar qualquer ambiente que esteja lá bebidas alcoólicas, eu chegar e comprar em um bar, uma coisa assim, e tomar um refrigerante em qualquer lugar. Eu não tenho, porque essa mudança, houve uma mudança de comportamento em minha vida, justamente em relação a essa questão da... O senhor fez uma coisa importante aí, superação. que é a mudança de comportamento, é fundamental. O senhor falou uma coisa, porém, antes, assim, que essa coisa de culpado. A gente na clínica, a gente evita essa palavra culpa, porque a gente tem que deixar claro que a coisa de culpado e inocente é coisa de tribunal. Porque senão a gente vai começar a assumir, na clínica, a gente assume uma postura de juiz, e não é essa a postura da gente. Porque quando a gente tem um dependente, uma família dependente, não existe culpado, nem existe inocente. Todo mundo é vítima, porque todo mundo está perdendo. Todo mundo está perdendo por um lado. Então, a gente sempre evita essa coisa do culpado. Ah, ele é culpado porque é fácil. Não. A gente sempre evita essa coisa de uma forma geral. Por que eu estou dizendo? Porque é ruim as pessoas admitirem culpas e às vezes isso dificulta o tratamento de alguma forma. Então, quando doutor, a culpa é minha. Não tem culpa. Está todo mundo perdendo. Se tiver alguma coisa, todo mundo é vítima aqui. A senhora, ele foi vítima de... Então, assim, a gente sempre frisa isso porque às vezes dificulta a pessoa procurar alguma forma de tratamento. Essa coisa da culpa. Poxa, aí vou ter o meu dedo apontado em você. Não. A gente procura mostrar que todo mundo acaba sendo vitimizado em menor e em maior grau. E nós temos na família, às vezes, o que é mais comum é o seguinte: toda a família adoece em função do adoecimento da pessoa. Então, quando a gente vai ver o filho, a filha, a mãe, a esposa, está todo mundo doente de uma forma geral. Então, não existe culpado. A gente procura muito mais trabalhar com essa coisa de que essa coisa de culpa fica para tribunal. A gente vai trabalhar com resolução de problemas. E aí onde entra uma coisa que o senhor vem falando bem: mudança de comportamento. Mas muito mais, antes da mudança apenas do comportamento, a gente tem que ter uma mudança do sentimento que eu tenho em relação às coisas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu posso, às vezes, antecipar um prazer que a droga vai me dar, e eu, por conta disso, eu mesmo em casa, estando de boa, digo: rapaz, eu vou beber, porque eu sei que quando eu bebi, eu tinha uma alegria legal, certo? Então, a gente tem que trabalhar, eu entendo quando o senhor fala de comportamento, o senhor engloba todos esses fatores, mas a gente tem que trabalhar também os pensamentos e os sentimentos que nós temos em relação a isso. E além disso, a gente tem que trabalhar, como o João muito frisou, não é só, a gente tem que trabalhar o todo, é um trabalho com família. Quantas vezes lá na clínica a gente não tem que ligar para a assistente social, mandar vir o diretor, então ajeitar, tentar fazer a gente usa um termo em inglês que a gente chama de advocacy, ou seja, a gente procura ser o advogado do paciente nesse sentido, num sentido amplo, porque a bebida, eu pontuo mais uma vez, muitas vezes é só um dos problemas dele, que faz com que os outros fiquem amenizados. O pessoal aí às vezes chama porre seco. Já chegou uma vez... Seca. Nós chamamos de bebida seca. Uma vez já chegou uma filha de um paciente seca. E disse: doutor, meu pai era muito melhor quando ele bebia, hoje ele é um chato. Certo? Também tem isso também. Então nós temos que reavaliar essas relações familiares. O que você acha disso, Gil? Para a gente encerrar aqui, por que as pessoas, apesar de tudo isso, doutor Luiz, têm cada vez bebido mais? Porque, como eu lhe disse, existem vários fatores. O aumento na economia, se a gente for ver os estudos, o estudo que eu listei aqui da OMS, vem mostrando que países como África, Brasil, o pessoal está começando a ter um maior acesso às coisas,
acesso a dinheiro, acesso a poder comprar bebida, acesso a trabalho, eles estão passando a beber mais, certo? Então, as pessoas vêm bebendo mais porque beber primeiro é estimulado de uma forma geral. João falou muito, pontuou aí das campanhas. As nossas campanhas ainda são muito acanhadas, muito tímidas, se nós formos comparar com outros países mais desenvolvidos. Não existe uma forma sistemática. A gente tem a cultura ainda muito da punição aqui no Brasil, ou seja, a gente só quer tratar a coisa punindo, prendendo, colocando lei, e a coisa não funciona por aí. Para que você me entenda, a punição só funciona enquanto o agente punitivo está presente. Vou dar um exemplo claro do trânsito. Eu posso vir a 120, tem um sinal aqui, eu vou reduzir, vou passar a 60. Quando eu passei do sinal, passei do radar, eu vou voltar a botar 120, porque eu não estou conscientizado de que eu não devo correr. Eu só estou conscientizado de que, se eu correr na frente do radar, eu vou levar uma multa. Então, meu comportamento só muda por aí. Então, por isso que João muito bem pontuou no começo, esse negócio de enrijecer lei, colocar mais leis, não vai funcionar, porque só funciona enquanto eu arranjar uma forma de burlar. Sem te lembrar, nos anos 30, houve proibição total de álcool nos Estados Unidos. Isso diminuiu o consumo de álcool? Não, de forma alguma, muito pelo contrário, aumentou e estimulou. Porque as pessoas querem transgredir, adolescente quer transgredir. Então, a gente tem que mudar só a forma como a gente encara o problema. A gente tem que mudar a forma como se pensa o problema, porque o problema é bem maior. Esse negócio de que apareceu por aí, 80% da violência, isso é uma total falácia. Tanto que tem um monte de município que colocou lei seca, está achando que tá associando muito isso, né? Tem lei seca, reduziu a violência, a criminalidade. Então, e a estatística mostra que não. Então, a gente tem que só repensar a forma como vê o problema. Vem aumentando e vai aumentar se a gente não fizer nada de efetivo. Parece que o pessoal está esquecendo que o álcool é um grande problema, embora todos os trabalhos, todas as organizações mundiais mostrem que continua sendo. Está todo mundo focado em crack, focado em óxido. Vê que pouco se fala de alcoolismo. Quando se fala muito rapidamente. Então, é muito bom ter um programa como esse aqui que dá a oportunidade de a gente falar. Certo, João. Eu acho que o aumento do consumo de álcool, assim, trazer uma dimensão complementar, tem a ver com o momento do mundo que a gente vive também, um momento em que o consumo, de uma forma geral, é altamente estimulado. Então, assim, as pessoas se reconhecem através do que elas consomem, né? Assim, a rede social, através desse consumo. E dentro disso entra a dimensão do prazer muito forte, né? Assim, de uma necessidade de prazer imediato, de uma necessidade de estar tendo prazer em tudo, né? E o álcool, assim como outras substâncias, é prazeroso, né? E é extremamente difundido, estimulado como aquilo que pode levar a um grande prazer, né? Fácil de se consumir, né? E a gente entraria nessa discussão também de consumir, até que ponto que a gente está consumindo e sendo consumido também por essa substância, né? Então, eu acho que essa dimensão é complementar a tudo que o Luiz falou também, né? De que a gente precisa estar atento também onde vamos chegar com esse estímulo ao consumo e como que as substâncias, e aí o álcool sendo uma droga lista com a grande aceitação, né, é extremamente perigosa, né, no sentido de que a gente está atrelando ela a possibilidades de prazer das mais diversas, né, às vezes, e aí eu só fazendo um paralelo com o cigarro, né, como a gente não tem mais propaganda de cigarro, mas eram coisas incoerentes. Você via um cara subindo um Pico Everest, chegava lá em cima e você via um cigarro. Isso é impossível, né? Um fumante não vai subir um Pico Everest, né? Como é impossível também, embora a propaganda traga essa dimensão fantasiosa de que você vai, um cara feio, beber uma bebida, né? Uma determinada cerveja e vai ficar rodeado de mulheres bonitas. Isso é uma grande fantasia, mas que cola, né? Pega bem para as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com essa dimensão do prazer exagerado e do consumo exagerado, sobretudo quando a gente pensa no álcool. Certo, Heraldo, para a gente encerrar. Eu vejo assim, o aumento do consumo do álcool que é justamente a sociedade, é mostrado para a sociedade um lado da moeda. O outro lado da moeda não é assim divulgada como já foi citado por eles, os doutores foram citados aí, essa parte do estímulo, esse lado, o lado mais benéfico do álcool, que é prazerosa e tal, mas não mostra o outro lado da moeda com intensidade, como é mostrado
que ela pode ser estimulante, uma série de coisas. Quando eu descobri isso, o outro lado da moeda, que ele é prejudicial ao ser humano, aí eu dei basta e, inclusive, tenho minha família, graças que o único que estava lá na minha família com esse problema eu tenho amostrado esse outro lado que pode ser prejudicial na continuidade. Por isso, e uma coisa que eu vejo assim que Alcoólicos Anônimos tem funcionado muito, bastante em relação a isso, porque Alcoólicos Anônimos, ele mostra o trabalho com o ser humano. Ele está sendo prejudicado, em primeiro lugar ele, e ele precisa. Quando as pessoas, foi citado aqui aquele problema da bebedeira seca, que eu posso estar demonstrando em casa e até pensar que é a bebida que vai resolver o problema que eu peguei ontem, que briguei com alguém por causa disso, que é ela que vai resolver o problema. É porque eu não me conscientizei disso, não mudei o comportamento, não mudei o meu comportamento. Quando eu mudo esse comportamento, eu tenho uma maneira diferente de estar agindo os problemas que aparecem, porque eu parei de beber, mas os problemas continuam. Só que me mostrou a maneira de eu resolver esses problemas sem estar pensando ou ingerir bebidas alcoólicas. E aí, essa questão do consumo, que a humanidade está consumindo mais, é porque eu vejo que tem um outro lado da moeda que não é mostrado. Tá certo. Então, para a gente encerrar, eu acho que informação e consciência fecha Correto. as palavras que a gente pode deixar nesse programa. Olha, muito obrigada pela presença e a participação de vocês três aqui e até o nosso próximo encontro.